O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está começando mais um O Gol pelo Mundo, o podcast de futebol internacional do site O Gol. Nesta semana vamos fazer um programa super especial. Além do entrevistado ser um jogador que vai jogar essa semana contra o Manchester United, o João Klaus, a gente tem a presença aqui do Steve, e o Steve vai falar muito para a gente, comigo, com o Paulo Mangerotti, com o Caio Fiuza, sobre o Manchester United. E esse vai ser o nosso primeiro tema, no nosso primeiro quadro, que é O que rola por aí? E hoje a gente vai abordar muito Manchester United, que vem de uma sequência aí de 10 jogos já, sem perder. Vem engrenando, parece ter engrenado. E eu quero colocar o Steve na mesa. Steve que fala um português. O Steve é o Paulo Mangerotti, o nosso Team Vickery aqui do Gol pelo Mundo. É fã do Team Vickery também, né, Steve? Sim, eu gosto dele e eu tenho muita pressão porque ele fala muito melhor do que eu. Mas eu vou tentar hoje. E Steve? Fala, Paulo. Não, contextualizando, né, o Steven Gillett faz parte da nossa cadeia, né, que faz parte o Gol, ele é jornalista, repórter também do Playmaker Stats. Exatamente. O Steve faz parte do Playmaker, está aqui com a gente para falar sobre o Manchester United, que é um time que você gosta um pouquinho, né, Steve? Sim, é verdade. Eu sou um adepto do Manchester United desde as 80s. Desde os anos 80. Faz muito tempo, então tá... Sim, a idade tá chegando, hein, Steve? Eu vi os tempos, as alturas boas e, obviamente, eu estou a sofrer um pouquinho os últimos 7 temporadas, desde Ferguson partiu. E agora, você acha que o Manchester United vive o melhor momento aí que você viu nos últimos tempos? Para mim, sim. Mas para mim, eu sou um pouquinho diferente, porque eu sei que toda a gente acha que há 6 semanas United foi um pouquinho mal, mas para mim, eu estou a ver progresso esta época. Nós tivemos sucessos, nós tivemos menos sucessos, mas eu acho que nós estamos a subir no nível da equipa. Desses últimos 10 jogos, né, que o United tem de invencibilidade, eu queria saber um pouquinho de você, Steven, também do Caio, do Carlos, como vocês atribuem isso à chegada do Bruno Fernandes, né, que ele chegou desses 10 jogos, ele participou de 8, ou seja, ele não perdeu ainda desde que chegou ao United. Já vi que a torcida criou uma musiquinha para ele, falando que ele também saiu do Sporting, como o Cristiano Ronaldo, já caiu nas graças da torcida. E me parece ser muito por conta do desempenho dele, a evolução também do desempenho do United. E para acrescentar isso aí, eu queria, assim, já dar minha opinião sobre esse Manchester United, que eu acho que evoluiu muito nos últimos jogos, e eu acho que o grande segredo do Solskjaer nos últimos jogos foi ele ter achado o meio-campo perfeito, com o Matic, com o Fred, sim, e com o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, sim, ele acrescentou muito em criatividade. Sim. Eu acho que, para mim, o Fred é o ritmo do time, né? É o pace que vocês dizem. Uhum. O Matic é o equilíbrio. Uhum. E o Bruno Fernandes é a criatividade. Então, eles encaixaram muito bem, através desse meio-campo, que o United está evoluindo, né, Steve? Sim, para mim, eu acho, obviamente, Fernandes tem um impacto muito grande. E eu acho que ele é um jogador que, para mim, ultrapassou as esperanças até já. Mas eu acho também que nossa equipa precisou este tipo de jogador muito. Então, o criativo, o cara que arma as jogadas. Sim. Nós tivemos, para mim, eu sei obviamente o podcast é brasileiro, Fred, para mim, esta época está a fazer muito bem. E Matic, no início foi um pouquinho fraco, mas agora é o Matic antigo. É muito bom. Mas nós temos, obviamente, muita velocidade nas áreas avançadas, mas nós nunca tivemos uma ligação entre o meio e o ataque. Exatamente, e agora nós temos com o Bruno. Exatamente, e para mim está a fazer bem. Caio, entra na roda aí. O que você vem achando aí nas últimas partidas do Manchester United? Como o Steve comentou, né, a equipe do Manchester precisava de um jogador como o Bruno Fernandes. A gente pode lembrar também que o Pogba já não joga há um bom tempo. O Pogba só disputou 8 partidas na temporada, tem um longo período aí inativo. O Juan Mata é muito mais um jogador
que às vezes acaba caindo pelas pontas, então o Manchester fica meio que carente de ter um armador ali no centro do campo. Eu não vejo que o Andréas Pereira é esse jogador, o Lingard também não, até porque o Lingard ficou um longo tempo sem fazer gols, sem dar assistências, e até já pegando um pouco o gancho do veículo do Steve, se ele acredita que o Bruno Fernandes é o playmaker do Manchester United. Agora, eu acho definitivamente ele é o playmaker do United e, com sorte, o nível da equipa vai continuar a crescer com ele. E outro ponto desse Manchester United, Steve, que a gente de vez em quando conversa, é sobre o 9, né? O atacante de área do Manchester United, que vem sendo o Martial, né? E você vem falando aqui comigo que deviam dar mais chance para o Martial e ver o que ele pode render. Tá gostando do Martial? Acha que ele está evoluindo? Para mim, como nós dizemos antes, agora o United está a fazer está a fazer bem, mas eu não tenho muita confiança ainda. E para mim, eu ainda tenho dúvidas sobre o Martial. No momento, está a fazer bem os últimos 5 jogos, mas não sei. Não passa para não mim, é o 9 que... Para mim, o passeio bom. Uma caminha boa. Mas eu acho que tem de ser mais. O Martial, obviamente, hoje ele tem essa responsabilidade, essa posição muito pela saída do Lukaku, né, que foi para a Internazionale. Mas quando o Lukaku estava no United, mesmo que ele fizesse gols, não era um jogador que me agradava. Né? Não sei a sua opinião sobre isso. O que você acha que, desde a saída do Lukaku, o United agora, nessa próxima janela, que vai acontecer no meio do ano, a tendência é buscar um jogador nessas características do Lukaku ou investir mesmo no Martial e nos jovens atacantes que o time tem hoje no elenco? E para contextualizar também, o Haaland era o nome que era falado no United, só que acabou escolhendo pelo Borussia Dortmund. E seria uma substituição com um parâmetro parecido com o do Lukaku, né? Um centroavante alto, forte, com as características similares, apesar do Haaland ser um pouco até mais rápido que o Lukaku também. Eu acho que com o Lukaku, o problema um pouquinho não foi como jogador. Eu acho que a equipa foi um pouquinho fraco e o estilo de Solskjaer, ele não queria um jogador assim. Ele quer jogadores jovens com potencial e que vai jogar este tipo de contra-ataque e que nós estamos a fazer. Eu acho que o Lukaku é um bom jogador, obviamente marcou gols para Manchester United, sem dúvida, e provavelmente ele vai continuar a marcar gols durante a carreira. Mas para Manchester United não foi a solução. E eu acho, para mim agora, Martial Solskjaer está a dar uma hipótese, uma oportunidade esta temporada para Martial. Se joga bem, nós ficamos com ele. Se não... E você falou aí que no padrão de jogo do Solskjaer o United usa muitos contra-ataques. De repente, para o padrão de jogo do Solskjaer, o Martial faça mais sentido do que o Lukaku, né? Por essas características dele também. De contra-ataque. Sim, exatamente. É mais suitable para este encaixa melhor. Sim, encaixa melhor, acho eu. Sim. Exato. Eu tenho... Desculpa, posso interromper? Eu tenho 2 estatísticas para vocês. Eu tenho uma defesa na Premier League que faz mais oportunidades das bolas corridas na 2020. Mais do que Trent Alexander-Arnold. Mais uma defesa. Mas gera oportunidades de gol. Sim. O que achas, aí? É uma estatística que me surpreende. Quem é o defensor que cria mais... É uma defesa que cria mais oportunidades Não é o Bissaka. De gols. É o Bissaka? Yeah. Aliás, ele fez um jogo espetacular contra o Manchester City. Ele jogou muita bola contra o Manchester City. E para mim, no momento, isto é a primeira vez que eu estou a ver uma evolução como jogadores do Manchester United. Antigamente, nós fomos a comprar jogadores com reputações, grandes jogadores, e sempre eles foram... regrediram. Exatamente. E agora nós estamos a ver jogadores do Manchester United que está, com sorte,
melhorar. E engraçado é que a gente vê o Bissaka como um defensor espetacular. Ele na defesa é muito bom, mas ele Sim. então é o defensor que mais cria no ataque, né? Sim, eu acho o crédito para Solskjaer, para isto. Está a melhorar os jogadores. E qual que é a outra estatística que você ia trazer pra gente? Então, outra é, e eu vou dizer isto, desde Solskjaer foi treinador do Manchester United, só Liverpool e Manchester City ganhou mais jogos da Premier League do que Manchester United. Então, isto é evidência. É uma evidência, é verdade. Eu também, novamente, surpreendido. Não imaginava que o United, com o Solskjaer, tinha um desempenho tão bom assim em Premier League, ser o clube que mais tem vitórias. Uhum. Desde a chegada do treinador, coloca em evidência o bom trabalho que o Solskjaer tem feito, apesar de que ele foi um pouco questionado no início do trabalho, agora com um pouco de sequência, dando oportunidade aos jovens, que é resgatar uma veia antiga que o United tinha, né? Há umas semanas atrás eu estava escrevendo a biografia do David Beckham, onde a gente lembrava da turma de 92, e hoje da Class of 92, né? E hoje o United tem um elenco recheado de jovens, né? Tem alguns jogadores mais experientes, mas Mason Greenwood, o Daniel James, os defensores, Sean, então... Exatamente, sim, Brandon Williams. Para mim, isto é muito interessante, que nós estamos a ganhar equipas como City e Tottenham, equipas boas, e Chelsea, outro dia, com uma esquerda lado, com Luke Shaw e Brandon Williams. Obviamente, nós não estamos ao artigo completo, finished article. Nós não estamos, mas ainda nós estamos a... O quadro não está 100% pintado, mas está quase. Em processo. Está como um adepto do Manchester United, agora eu tenho mais esperanças. Como a gente estava comentando do Manchester, né, sobre essa utilização aí da base, em 2017, só para trazer um dado, né, o clube atingiu 3.882 partidas seguidas utilizando algum jogador que foi formado na base, né? Isso dava por volta de 80 anos do Manchester United sempre utilizando seus jogadores da base. Uma coisa que eu queria destacar é que o clube já tem também um tempo, né, além do Pogba, que não conta com o Marcus Rashford, que estava sendo o grande destaque da equipe na temporada. Ele que, desde 2015-16, que foi quando ele estreou, que ele jogou 18 partidas e fez 8 gols, ele vinha diminuindo o número a relação, né, de partidas jogadas para gols marcados. Então ele vinha numa boa sequência. E relacionado ao meio de campo, o estilo de jogo do United, uma coisa que a gente viu bastante nessa última partida contra o Manchester City foi as jogadas de contra-ataque, né? Principalmente com o Daniel James pelo lado direito. E se a gente para analisar, até pegando o Lukaku como uma referência, né, que a gente chegou a comentar um pouquinho antes, hoje os meio-campistas e atacantes do United se destacam muito por isso, pela essa velocidade e movimentação. Você tem o Martial, o Daniel James, o Rashford, o Juan Mata, o Andrés Pereira, o Fred, agora o Bruno Fernandes, todos eles têm muito essa característica de movimentação, chegada rápida ao ataque. O Bruno Fernandes ainda tem esse bom passe, né, um passe mais de achar os espaços, né, conseguir encontrar esses jogadores pelas laterais. Mas tem um jogador do Manchester United que eu gosto muito, eu até queria ouvir a opinião do Steve sobre ele, que é o Scott McTominay, que é um jogador que eu gosto bastante e que, no momento, não tem sido titular. Queria saber o que o Steve, acompanhando mais de perto, né, o futebol inglês, pensa sobre ele. Eu acho com ele, último ano, última temporada, eu tive um pouquinho de dúvidas. Quando estás a introduzir jogadores jovens numa equipa que está a fazer, que tem problemas, é um pouquinho difícil. Mas ele mostrou que pode aguardar. Tem personalidade para... Sim, para jogar na nossa equipa. E, obviamente, esta temporada foi um pouquinho stop-start. Ele tive uma lesão, 2 meses, mais ou menos. Mas eu acho que ele tem potencial para ficar titular para nós. É
Às vezes é até normal, né? Um jogador jovem, quando ele é lançado, por exemplo, o Vinícius no Real Madrid, ele foi lançado, começou a jogar, mas Sim. é normal ter uma estabilidade, porque ele ainda é muito jovem, né? Ainda Exatamente. demora até entrar no ritmo do time, a encaixar e a virar um titular. Sim. Né? Mas potencial ele tem. Uma coisa eu vou dizer sobre ele, eu me lembro, eu estou um pouquinho um velhote, mas eu me lembro quando Gerrard, Velhote é uma boa palavra. sim, quando Gerrard foi introduzido no Liverpool. E eu me lembro... Rapaz, então você tá Sim, realmente... eu tenho idade. É verdade. Mas foi um pouquinho assim com ele. Gerrard foi... Tu podes ver alguma coisa com ele. X-Factor. Eu acho que o McTominay tem este tipo de coisa. Dá pra Ele sentir que pode ele vai ser crescer muito. interessante, é um jogador interessante. E como o Caio destacou, é interessante ver esse United dando certo sem o Rashford, sem o Rashford. E eu acho que um ponto de desequilíbrio, de repente, inesperado desse time, é o David De Gea, que falhou recentemente contra o Everton, né? Talvez a tua falta de confiança tenha um pouquinho a ver com o De Gea, não tem não? Uhum. So, para mim, eu não vou dizer muito mal sobre De Gea. Para nós... Fala mal de ninguém, não fala mal das pessoas. Sim, é verdade, não sei. Às vezes de Fred. Não. Mas com ele é um jogador muito importante do Manchester United e eu me lembro de 3 temporadas foi o melhor jogador do United. Esta temporada, coração. Sim, mas não é só o coração, é a cabeça. Obviamente, ele foi o jogador melhor do Manchester United antigamente. Agora eu acho, com estes problemas, com Van Gaal, Moyes, Mourinho, e com estes problemas, toda a gente está a criticar United. Eu acho, às vezes, de concentração... Falta concentração para ele. Um pouquinho. E para mim é normal. No jogo contra o Everton, por exemplo, se ele chutasse a bola 1 segundo antes, se ele estivesse 100% focado naquele lance, mas aí demorou 1 segundo, já era. Mas para mim, este incidente assim não é mau, porque nós estamos a falar numa altura quando nós estamos 8 jogos sem sofrer golos no último 10. Ele está a fazer bem, mas às vezes é um pouquinho de falta de concentração. No Brasil a gente diz que entrega a paçoca quando ele erra. Ok. Entrega a paçoca O que significa isto? Quando erra, assim, quando ele deu o gol pro Everton, ele entregou a paçoca. Ok, sim. Foi um pouquinho. E destacar uma coisa, né, sobre o Manchester estar há tanto tempo sem sofrer gols, é a mudança de posição do Luke Shaw, né, que ele saiu da lateral esquerda, foi para a zaga. O Manchester agora joga com 3 zagueiros, né, 3 numa linha de 4 no meio de campo, e quem faz a ala esquerda é o Brandon Williams, jogador vindo da base, né, de 19 anos, e o Luke Shaw formando esse trio de zaga. Então acredito que esse sucesso defensivo da equipe também passe por essa mudança, e totais méritos para o Solskjaer, que acabou encontrando uma nova posição para o antigo lateral esquerdo, né? E para a gente terminar de usar o nosso Team Victory aqui, Steve, eu queria fechar com você para falar de Liga Europa. O United vai jogar essa semana pela Europa League contra um time da Áustria, o Lars Klinsk, que inclusive é o time do nosso entrevistado, o João Klaus. O que você espera desse jogo contra essa equipe austríaca? É favorito o United, né? Sim. Tem que passar, é obrigação para vocês conseguirem a classificação, embora os ingleses também não liguem muito lá para a Liga Europa, né? Sabia que tem jogo quinta-feira da Liga Europa, Steve? Desculpa? Sabia que tem jogo quinta-feira da Liga Europa? Realmente, não. Não. Os ingleses não ligam muito para a Liga Europa. É engraçado porque nós gostamos pensar sobre ao fim. Quando ganha é bom, mas até lá não. Se meias finais, quartas finais, talvez nós temos mais interesse. Mas até agora não. Mas até agora não muito. E isto... Nós temos de ganhar este jogo, não é? Vai com time titular ou vai com time reserva, time misto? Eu acho uma mistura. Nós temos um plantel muito grande. E eu acho, obviamente, nós estamos numa situação boa, mas Solskjaer não está estúpido. Ele vai dar oportunidades para todos. Ele queria um plantel feliz.
Eu acho que vai misturar. Se hoje o United tem que escolher entre um objetivo que é ganhar a Liga Europa ou focar na Premier League para conseguir uma classificação direta para a Champions League, o que o torcedor e o clube preferem? Ganhar a Liga Europa ou classificar direto para a Champions League pela Premier League? Com as opções, eu sou curioso. Eu acho os dois. Eu acho é uma ligação entre os dois. Nós temos de tentar, é um clichê, nós temos de tentar ganhar em todos. Nós não podes dar prioridades para esta competição e não para esta competição. Eu acho que isto não vai dar. Parece um pouquinho Mourinho. Não vai dar. Nós temos de concentrar nos dois. Eu acho que o Solskjaer vai fazer isto. E para fechar sobre Liga Europa e fechar o barco aqui do United, Caio, tem alguma coisa a declarar sobre esse jogo contra o Lask? A gente ainda não sabe, né, como até o Steve comentou, qual equipe que o Manchester United vai colocar em campo, né? Só lembrar também que como o Manchester City está possibilitado aí de disputar as 2 próximas edições da Liga dos Campeões, o 5º lugar, que hoje é ocupado pelo United, pode ser uma vaga direta já para a Liga dos Campeões. E fora isso, o Manchester só está a 3 pontos atrás do Chelsea. O Chelsea até teve uma boa vitória sobre o Everton por 4-0, mas é o Manchester que vem crescendo na competição e o Chelsea vem num momento muito irregular. Sobre o confronto da Liga Europa, o Lask, né, é uma surpresa da Áustria, vem incomodando o Red Bull Salzburg, que é o grande papatítulos no país. Teve até a semifinal no meio de semana, o Salzburg acabou vencendo o Lask entrou com alguns jogadores que se alternam, né, na equipe titular, mas o Lask se recuperou, venceu no final de semana pelo campeonato austríaco, segue liderando a competição nacional. Eu acho que é um adversário perigoso para o Manchester. A gente não pode só levar em consideração o nome da equipe, de não ser uma equipe tradicional no futebol europeu. Eu acho que o Manchester pode se complicar, tem que aproveitar que vai jogar, né, se não me engano, a primeira partida é fora, na Áustria, então tem que pelo menos trazer um gol marcado fora, né, para jogar em Old Trafford mais seguro e conseguir avançar na competição. Acho que é um adversário chatinho assim, para a equipe do Solskjaer. E acho que o Steve agora ficou com um pouco de receio desse jogo, né? O Lask do nosso entrevistado João Klaus, que daqui a pouco vai voltar a falar com a gente sobre o United e sobre a Liga Europa. Steve, quero te agradecer a tua participação aqui. Um prazer. Falou Obrigado. Português impecavelmente, melhor que nós 3 juntos. Obrigado, eu. Foi um prazer falar com vocês. Despedida é melhor ainda. Mas, queres Tá mais ótimo. uma despedida? Não, tá ótimo, tá Já ótimo, perfeito. está. Obrigado, Steve. A gente Obrigado. vai seguir tocando a bola aqui para falar dos brasileiros. Brasileiros pelo mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, eu quero trazer um destaque inicial aqui de um jogador que passou pelo Vasco, começou a carreira no Vasco, foi para a Alemanha com muita expectativa e agora parece que pode engrenar, que é o Paulinho, né? Atacante do Vasco, da seleção olímpica, enfim. Foi para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Na primeira temporada até fez 21 jogos, marcou 1 gol, mas ele não vinha sendo titular, né? E agora, no final de semana, ele fez a primeira partida dele como titular na temporada do Bayer Leverkusen, marcou 2 gols e deu 1 assistência, né? É um jogador, e eu quero também ouvir um pouquinho de vocês sobre o Paulinho, é um jogador que a gente sempre viu que ele tinha muito potencial, né? Ele é um jogador que joga pelas beiradas do campo, mas que também ele finalizava bem, né? Ele mostrava certa qualidade para finalizar as jogadas. E agora, finalmente, na Alemanha, ele conseguiu marcar 2 gols numa mesma partida e ainda deu uma assistência. O Bayer Leverkusen, que no final de semana ganhou o Eintracht Frankfurt por 4-0, 2 gols e 1 assistência do nosso brasileiro, o Paulinho, que é um destaque que eu trago aqui, coloco aqui na mesa, o ex-Vasco que vem... E o Paulinho, eu acho que ele tem realmente potencial, ele tem 19 anos, né? A gente já fala do Paulinho há algum tempo, né? Ele que surgiu no Vasco em 2017, o Paulinho ainda tem 19 anos, né? Então eu acho que ele ainda tem muito para evoluir. E Caio, eu queria saber de você o quão o Paulinho nessa temporada ainda pode evoluir para conseguir um espaço na equipe do Bayer Leverkusen, que tem jogadores muito interessantes, né? Do meio para frente.
Carlos, a gente já vê o Paulinho há um tempo na Alemanha, né, desde do meio ali de 2018, e só agora que o Paulinho jogou uma partida 90 minutos, né? Então já deu uma boa resposta, participando de 3 gols. E é um jogador muito talentoso que tem também acumulado aí convocações para a seleção olímpica. A gente, só para citar, né, no ataque hoje o Bayer Leverkusen, além do brasileiro, conta com o Alário, o Kevin Volland, o Leon Bailey, o Moussa Diaby e o Karen Bellarabi. Desses todos, acredito que o Kevin Volland, que é o mais goleador, né, do sexteto, o Moussa Diaby vem numa boa fase. Acho que o Paulinho ainda está no momento de afirmação. Não vejo ele com maduro o suficiente para chegar e ser o titular de fato do ataque do Leverkusen. Acho que ele está numa equipe boa para ele se desenvolver, uma equipe que geralmente trabalha, né, com jovens jogadores. Um bom exemplo disso é o Kai Havertz, que é uma joia assim, já cobiçada pelos gigantes do continente, que tem 20 anos. Mas o Paulinho eu vejo muito talento nele. Eu acredito que ele ainda vai se desenvolver. O Bayer Leverkusen também tem um histórico, né, de jogadores brasileiros. O Lúcio, o Juan, o Wendel também, né, atualmente está no elenco, o lateral esquerdo. Então, eu deposito muito minhas fichas no desenvolvimento do Paulinho. Acho que o campeonato alemão é um bom lugar para ele se desenvolver. Tem além de uma noção tática, né, as equipes sabem se defender muito bem, então isso exige mais da criatividade, do posicionamento do jogador. Então eu vejo que daqui a uns 2, 3 anos o Paulinho muito mais maduro, muito mais desenvolvido, e a gente tem um atacante que, por talento mesmo, acredito que ele nem fique mais no Bayer Leverkusen, que ele possa se desenvolver ao ponto de ir para uma equipe de maior expressão. E eu acho que a Bundesliga pode ajudar o Paulinho muito a desenvolver o jogo dele no ataque, por ser um campeonato de ataque, de contra-ataque, de velocidade. Então isso encaixa muito no jogo do Paulinho, né? Nesse jogo que o Leverkusen fez 4-0 no Frankfurt. O Havertz, que para mim é um jogador espetacular, ele também fez um gol e deu uma assistência. E o outro gol e a outra assistência foi do Bellarabi, nesse Bayer Leverkusen, que vai fazendo uma temporada, mais uma temporada, né, boa aí no campeonato alemão, brigando ali por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Então esse é o meu destaque, o brasileiro Paulinho, ex-Vasco, que fez os primeiros 2 gols. Ele já tinha marcado na temporada passada, nessa temporada ele fez um gol também, mas é a primeira partida que ele joga 90 minutos e faz mais de um gol. Ele fez 2 gols e ainda deu uma assistência na goleada do Bayer Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt. Caio Fiuza, da onde que você traz o teu destaque hoje? O meu destaque vem de Portugal, é o Alex Telles, que vem fazendo uma grande temporada pelo Porto, é o principal jogador da equipe, líder do campeonato português, né? A gente até deu um destaque que as equipes portuguesas, Porto, Benfica, Sporting, Braga e o Vitória, acabaram indo mal, né, a nível continental, não passando para as fases mais agudas das competições, mas em Portugal a competição segue a todo vapor, com o Porto liderando o campeonato com 1 ponto de diferença para o Benfica, e o Alex Telles, lateral esquerdo, revelado pelo Juventude, que fez uma boa temporada em 2013 pelo Grêmio, tem sido o destaque da equipe. Até o momento são 40 jogos e 10 gols. E o que eu gostaria de destacar, uma das motivações, né, para destacar o Alex Telles, foi que o Tite acabou de fazer a convocação, né, para os 2 primeiros jogos da seleção nas eliminatórias e não levou o Alex Telles. O Alex Telles só foi convocado uma vez em 2019, foi até para o lugar do Felipe Luiz, que não pôde comparecer à seleção por uma lesão. O Alex Telles disputou apenas uma partida e é um jogador que eu acho que ele tem hoje 27 anos e eu acho que ele tem potencial para estar brigando por uma vaga na seleção, né? Já que o Marcelo, para mim, hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, pegando o Brasil como seleção brasileira, no caso, Marcelo não foi chamado, então acho que o Alex Telles tem potencial para isso, para estar brigando ali. Hoje o titular da posição com o Tite tem sido o Alexandro, da Juventus, ou o Renan Lodge, que está no Atlético de Madrid, que foram os 2 convocados, mas eu vejo sim potencial no Alex Telles para ser chamado. Ele até foi cogitado defender a seleção italiana, mas como acabou sendo convocado em 2019 e atuando uma partida pela seleção brasileira, ficou impossibilitado de defender o país europeu. O que pesa
pro Alex Telles, no caso, é a mesma concorrência, né? Eu até acredito que ele já merecia uma chance, mais chances, né? Uma chance ele teve no ano passado, como você bem disse, Caio, mas eu acredito que ele mesmo já merecia mais chances, né? Na seleção, mas o que pega, ele tem uma concorrência muito grande. O Alexandro, na minha opinião, é o titular mesmo da posição, né? Hoje ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem disponível, apesar de gostar muito do Marcelo historicamente, mas o Alexandro hoje seria mesmo a minha opção. E tem o Renan Lodge, que vem num bom momento no Atlético de Madrid, já vinha bem também pelo Atlético Paranaense, mas eu acho que ele meio que furou um pouco de fila aí também, né? Que o Alexandro, o Alex Telles já talvez merecesse mais oportunidades do que o Renan Lodge acabou tendo. Na minha visão, o Renan Lodge acabou furando a vaga do Alex Telles aí na fila da seleção. Quero colocar minha sementinha da polêmica aqui. Para mim, o titular seria o Renan Lodge, que realmente... É incrível tu ver o Renan Lodge jogar. A personalidade com que ele se encaixou no time do Atlético de Madrid é absurda, e o Renan Lodge acrescentou muito ao setor esquerdo do campo do Atlético de Madrid, com personalidade para atacar e jogar, dar profundidade ao time, né? Quando o time precisa. Então, quando você vê o jogo do Atlético de Madrid, as principais jogadas de fundo, de profundidade, são pelo lado esquerdo, com o Renan Lodge. Ele cruza muito bem, ele chega ao fundo com muita facilidade, ele tem uma técnica muito boa. Então, para mim, eu acho que hoje ele era o titular da seleção brasileira. E o Alex Telles, eu coloco uma dúvida com relação ao Alex Telles com bola rolando, né? O Alex Telles, talvez ele não tenha tanta... Não sei como é que eu posso dizer isso. Talvez agilidade, exato, de ir e voltar o tempo inteiro. Ele é menos presente no jogo, né? Ele não tá ativo em todos os momentos do jogo. Talvez o Renan Lodge seja aquele jogador atento 100% do tempo. Ele cumpre o papel tático com e sem a bola. Porque o Alex Telles, ele cruza muito bem. Eu acho que cruzando e batendo na bola parada, o Alex Telles é um dos melhores do mundo, né? Em termos de cruzamento, ele cruza a bola muito bem. Mas na hora de voltar, ele demora um pouquinho, e eu acho que ele não dá tanta intensidade ao jogo, a intensidade que o Tite quer na seleção brasileira. Então, o Alex Telles, para mim, ele é uma boa opção quando não tiver nem o Lodge, nem o Alexandro e nem o Marcelo. Paulo Mangerotti. Antes de partir para o meu destaque, só para completar, o Alex Telles ele está em final de contrato com o Porto, né? Então, eventualmente surgem especulações aí dele, Pode ir pro Vasco já, né? dele saindo de graça aí para algum lugar, futebol inglês, falam de futebol inglês, futebol italiano. Então tem sempre o nome dele rondando aí, já que o contrato dele acaba em meados deste ano. E ninguém falou do Vasco, né? Infelizmente. Mas podemos criar aqui uma campanha. Ajuda? Aquelas contratações que surgem de uma campanha no Twitter feito por um boot. Vamos criar aqui do Alex Telles no Vasco. Fazer uma vaquinha. Pode ser. Paulo, então fala, o teu destaque vem da onde? Então, Carlos, meu destaque vem da Holanda, né? E é um destaque que talvez nosso público não conheça tanto, até porque nunca jogou profissionalmente no Brasil, que é o Mauro Júnior. Mauro Júnior, jogador do Heracles, da Holanda. Já é difícil falar o nome do time, Heracles. Parece nome de velho, né? Heracles. Seu Heracles chegou para consulta hoje. O Mauro Júnior, ele é o destaque porque ele deu um hat-trick de assistências, né? Deu 3 assistências para a vitória de 4-2 do Heracles no final de semana. Um jogador que nunca atuou profissionalmente no Brasil, foi revelado pelo Desportivo Brasil, teve uma passagem ainda na base pelo futebol chinês, pertence ao PSV, está emprestado ao Heracles e vem se destacando por lá. São 21 jogos na temporada, 6 gols, né? Não são números tão expressivos, mas se você for imaginar que ele deu um hat-trick de assistência e que é um jovem jogador, ele saiu do Brasil depois da Copinha de 2017. Ele foi um destaque na Copinha de 2017, foi contratado pelo PSV e hoje está emprestado para o Heracles. Então, é um destaque interessante, né? E a gente comentou até, não especificamente sobre o Mauro Júnior, mas a gente falou num outro programa aqui que faltava um brasileiro no PSV, e o brasileiro do PSV é o Mauro Júnior, que vem atuando emprestado, né? Para ganhar mais rodagem, mais experiência, e quem sabe voltar para Eindhoven com um papel mais protagonista na equipe do PSV. Caio Cruz, fala, Caio. Não, eu ia dizer que a gente tem alguns exemplos recentes, né, de jogadores que foram para o futebol holandês e se destacaram.
o Lucas Piazon, que teve boa temporada no Vitesse, o David Neres, que tem ido super bem no Ajax, o Danilo agora é um jovem jogador atacante também do Ajax, Danilo Pereira. A gente tem até uma matéria feita com ele, uma entrevista. Então, a gente comentou também num programa passado se o futebol português poderia ser uma espécie do que o futebol holandês foi na década de 90, né, de absorver esses brasileiros que chegam na Europa. Então, o futebol holandês propicia isso para o brasileiro, porque é um futebol bastante ofensivo, que o jogador brasileiro acaba se adaptando, né, com facilidade. E um outro também jogador que tem se destacado e já há bastante tempo por lá, e a gente até citou no Gol Brazuca, foi o Eric Boteguin, zagueiro do Feyenoord, zagueiro de 32 anos, que já está na Holanda desde 2006, 2007. Exatamente. O Eric que vai se destacando há muitas temporadas, né? Foi campeão lá pelo Feyenoord, é um dos principais líderes da equipe. E é um outro brasileiro aí, que assim como o Mauro Júnior ainda busca se consolidar no futebol holandês. E o Boteguin já está consolidado já há algumas temporadas. Depois desses brasileiros que se destacaram, a gente trouxe aqui alguns nomes de destaque aí pelo mundo. A gente vai para os brasileiros que marcaram, né? Vamos para o nosso próximo quadro, que é o Tem Gol Brazuca. Tem Gol Brazuca na terra da rainha. O William, destaque mais uma vez, marcou na goleada do Chelsea sobre o Everton por 4-0. Tem Gol Brazuca na Ucrânia. Tyson, Júnior Moraes e TT marcaram na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Kolos por 4-3. Em Portugal, sempre tem Gol Brazuca. Carlinhos marcou e o Vitória de Setúbal arrancou empate com o Benfica em 1-1. Tem Gol Brazuca na Alemanha. O Matheus Cunha marcou para o Hertha Berlim, que empatou em 2-2 contra o Werder Bremen. Na Espanha, o zagueiro Sidney marcou e o Betis venceu o Real Madrid por 2-1. E na Major League Soccer também tem Gol Brazuca. O brasileiro Sérgio Santos marcou no empate entre Los Angeles FC e Philadelphia Union em 3-3. E fechando o nosso giro de gols Brazuca pelo mundo, João Klaus, o nosso entrevistado de hoje, marcou o gol da vitória do Lask por 1-0 sobre o Mattersburg. E agora, depois dos gols Brazuca, a gente vai falar com esse que marcou aí no campeonato austríaco, o João Klaus, no nosso próximo quadro, que é o Entrevista o Gol. E o entrevistado dessa semana do Entrevista o Gol é o atacante brasileiro João Klaus, ele que está jogando no futebol austríaco no Lask Linz. Ele que pertence ao Hoffenheim e vai fazendo uma grande temporada na Áustria, que está sempre aqui no Gol Brazuca, o nosso João Klaus. E eu queria primeiramente agradecer aqui a tua presença aqui, João, e queria saber de ti, você que começou na base do Grêmio, jogou também no São José, como é que foi a proposta, de onde que surgiu a proposta para você deixar o Rio Grande do Sul e jogar no Hoffenheim da Alemanha? Na verdade, as negociações começaram quando eu ainda estava no Grêmio, né? Eu fui emprestado 3 meses para o São José, mas a gente já tinha iniciado algumas conversas. O Hoffenheim é um clube que mapeia muito bem o futebol do Brasil. Já levaram alguns jogadores como Firmino, Joelinton agora. Então, eles trabalham bastante com o mercado brasileiro. E também meus empresários, eles fizeram uma parceria com um grupo alemão que tem uma relação muito boa com o clube, e foi através daí que eles me descobriram e começaram as conversas, mas a negociação acho que durou em torno de 4 meses. Olá, João, obrigado por falar com a gente. Paulo Mangerotti aqui. Primeiro, de mim, que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como foi sair do futebol alemão, né, e ir para o futebol finlandês, né? Um trajeto um pouco inusitado. Como surgiu essa oportunidade e por que você abraçou essa oportunidade? Como que essa oportunidade chegou para você? O começo foi um pouco difícil para mim, a adaptação, uma cultura muito diferente da nossa, mas fui muito bem recebido pelo clube. Tinha também um jogador brasileiro que me ajudou muito na adaptação. Acho que o meu principal desafio no começo também foi que treinávamos todos os dias em campo sintético. Todos os jogos, a maioria, não todos os jogos, mas a maioria dos jogos eram em campo sintético. Então eu acho que essa adaptação no começo foi um pouco difícil,
mas no decorrer dos jogos eu comecei muito bem. Então, acho que esse lado profissional indo bem acabou ajudando bastante também na adaptação rápida. Aproveitando que o Paulo falou aí, né, sobre a sua trajetória na Finlândia, né, te perguntou sobre isso, que você comentou aqui com a gente, eu queria saber como é que foi a transição, né, a mudança e as diferenças entre o jogo do futebol finlandês para o jogo do futebol austríaco. Você que trocou o HJK pelo Lask Linz. Acho que a principal diferença entre o LASK e o HJK é a intensidade que o LASK joga. Essa foi a maior diferença que eu senti no começo. Levei um tempo para me adaptar ao estilo de jogo do clube. Um time que joga com muita intensidade, joga bastante contra a bola também. Então, essa foi a principal diferença que eu senti entre um time e outro. E sobre os 3 gols do meu aniversário, foi a primeira vez que eu joguei no meu aniversário e também foi a primeira vez que eu fiz 3 gols em uma partida pelo profissional, né? Então, isso foi muito bom para mim e me deixou muito feliz. Foi um presente muito especial, a vitória, os 3 gols e também a gente estando na primeira colocação agora. Isso me deixa muito feliz. O time está indo muito bem e toda a atmosfera entre torcida, grupo de jogadores, comissão, isso vem ajudando muito. O time tá bastante feliz com os resultados que vem obtendo e todos estão muito confiantes para o restante da temporada. Então, João, a gente sabe que nos últimos anos, né, o Red Bull Salzburg vem dominando o campeonato austríaco com muitos títulos e é a principal força do país. Queria que você comentasse sobre a rivalidade com a equipe, né, e esse momento de vocês estarem liderando a competição, o campeonato austríaco. E também explicasse um pouco sobre o regulamento do campeonato nacional. O campeonato austríaco ele funciona em 2 turnos, né? Todos jogam contra todos. E no final desses 2 turnos dividem os 6 primeiros que jogam para ver quem vai ser campeão e pelas vagas europeias. E os 6 últimos colocados jogam entre eles, né? E entre essa rivalidade agora entre Salzburg e Lask, na verdade nos últimos anos teve uma predominância muito grande do Salzburg aqui na Áustria, né? E no ano passado a gente fez um ótimo campeonato, mas ainda acabou com bastante pontos atrás deles, né? Esse ano a gente vem fazendo um campeonato melhor. Agora a gente vai terminar a primeira fase do campeonato na frente. Os pontos vão dividir pela metade, depois que divide os 6 primeiros com os 6 últimos. Todos os times perdem os pontos pela metade. Então acredito que o campeonato vai ficar muito embolado ainda, né? Tem mais 11 jogos no campeonato agora, o último da primeira fase, e depois os 6 primeiros jogam turno e retorno entre si, né? São mais 10 jogos. Acredito que ainda tem muitas rodadas, muitos jogos pela frente. Vai ser um campeonato muito disputado ainda. Acredito que nos últimos anos esse vai ser o campeonato mais disputado, com pelo menos 4 ou 5 times com chances de brigar pela primeira colocação. Então acredito que esse ano, para quem vai estar assistindo o campeonato, assistindo os jogos, esse ano vai ter uma rivalidade muito maior entre os clubes, né? Com a possibilidade de mais clubes ser campeão e também com a possibilidade de acabar com a hegemonia do Salzburg, que vem ganhando há muitos anos o campeonato. Então, esse ano o campeonato está muito melhor, né, para quem está vendo, e também a torcida está muito empolgada, né, com a possibilidade de talvez a gente ser campeão, mas a gente tenta manter os pés no chão, a gente pensa jogo após jogo, temos um grupo muito bom, estamos fazendo grandes jogos. Eu acho que essa é a principal diferença do nosso grupo. Pensamos jogo a jogo e vamos tentar fazer o maior número de pontos possíveis para ver se esse ano a gente consegue alcançar grandes objetivos. João, então seguindo aqui a tradição do nosso podcast, o Gol pelo Mundo, nós sempre pedimos para que nossos entrevistados tragam um caso curioso, né, dessa vivência no exterior e como foram as coisas. Você que passou por Alemanha, Áustria, Finlândia, conta pra gente uma história inusitada. Que loucura! Que você pode trazer desses lugares aí.
Acho que o momento mais marcante para mim foi quando a gente foi campeão na Finlândia, né? Meu primeiro título na Europa, também fui artilheiro do campeonato. Acho que esse foi o momento mais marcante. Pensando assim, uma história engraçada, eu não consigo lembrar agora uma para te contar, mas com certeza no começo no Hoffenheim, quando eu cheguei, que eu não falava inglês, não falava alemão, nos treinos sempre todos tentavam conversar comigo e alguns até tentaram aprender algumas palavras em português para a gente se comunicar. E eu também tinha que sempre ficar por último na fila quando a gente ia fazer algum exercício ou tinha que fazer algum trabalho. Era sempre um pouquinho complicado no começo, mas todos me ajudaram bastante e acabávamos até se divertindo com isso, sabe? Tentávamos fazer mímica, tentávamos fazer alguma coisa para se entender. Eu acho que no começo foi bastante divertido, assim, até eu aprender algumas palavras, aprender a me comunicar um pouco. Não lembro alguma história específica para te contar, mas eu acredito que esse momento, com alguns jogadores tentando fazer mímica, tentando falar um pouquinho de português, espanhol, acho que esse momento foi um pouquinho divertido também. João, a gente teve aí o sorteio da Liga Europa nessa quinta-feira. Agora o LASK recebe o Manchester United, que foi campeão da Liga Europa em 2017, né, sob o comando do Mourinho, uma das maiores equipes do mundo. Queria saber como é que foi que a equipe recebeu essa notícia de que os Diabos Vermelhos seriam os adversários de vocês nas oitavas da Liga Europa e o que já foi conversado com o treinador sobre os desafios, né, desse duelo. Eu acho que para nossa equipe vai ser uma recompensa muito grande, né? Jogar contra o Manchester, uma oportunidade muito grande para todos os jogadores, né? Mas a reação de todos os jogadores foi muito boa, né? Todos estão muito felizes com essa oportunidade de jogar contra o Manchester. Mas vai ser um prazer muito grande para todos nós poder enfrentar eles. Acredito que é uma das maiores equipes do mundo, com uma tradição enorme. Então, como eu disse, vai ser um prazer muito grande para todos nós e uma recompensa também para a cidade, para os torcedores, para o clube, esse enfrentamento com o Manchester nas oitavas. João, você vem no bom momento, né? Você marcou um hat-trick aí no dia do seu aniversário, no dia 1º de março. Agora, na última rodada do Campeonato Austríaco, você também fez o gol da vitória do LASK, né, sobre o Mattersburg. E eu queria que você comentasse sobre esse bom momento que você vive e também encarar uma equipe como o Manchester, né, que não sofre gols há 8 jogos. Então, vai ser um desafio tanto para vocês, né? Como você falou, fiz um hat-trick no meu aniversário e agora na última rodada fiz o gol da vitória também. 3 pontos muito importantes pra gente e estou muito feliz pelo momento que venho vivendo, né? E a respeito do Manchester, é um grande clube com grandes jogadores, tanto defensivamente, 8 jogos sem sofrer gols, quanto ofensivamente também tem grandes jogadores. E nesse nível que a gente vem jogando, vai ser sempre assim, né? Com grandes jogadores, com jogadores muito técnicos, bons ofensivamente, bom defensivamente. Então vamos enfrentar uma grande equipe. A gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar essa chance, né, de poder jogar jogos desse tamanho e fazer o nosso melhor. Acredito que a gente tem que aproveitar o jogo da melhor maneira possível, mostrar também nossas qualidades, mostrar as qualidades da nossa equipe e assim, se a gente manter o nosso padrão, tenho certeza que a gente pode fazer grandes jogos contra eles também. E, João, para fechar aqui, já agradecendo a tua participação com a gente, queria saber a tua projeção para as próximas temporadas, né? Você que pertence a um clube da Bundesliga, o Hoffenheim. Você pensa em jogar na Bundesliga ou no momento está focado no LASK? Como você falou, né, eu ainda tenho um contrato de empréstimo até o final da temporada europeia com o LASK. A gente vem disputando o austríaco, a Copa e as oitavas da Europa League. Então temos muitos objetivos aqui ainda. Tenho mais 2 anos de contrato no Hoffenheim depois daqui, mas nesse momento quero pensar apenas no LASK, quero pensar apenas nos nossos objetivos na temporada. E aí, a hora que acabar a temporada, assim, vamos sentar junto com meus empresários, com o clube
e aí sim decidir o futuro, mas com certeza a Alemanha me enche os olhos. Para mim é um dos melhores campeonatos do mundo junto com a Premier League. E se tiver a oportunidade de jogar lá também vai ser um prazer muito grande para mim, mas como eu falei, nesse momento quero pensar apenas no LASK e nos nossos objetivos da temporada aqui. Muito obrigado pela entrevista, né? Queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, conversar com os ouvintes também, contar um pouco da minha história. Foi um momento muito legal para mim estar com vocês hoje. Então, queria agradecer e deixar um abraço para todos. Muito obrigado. Agradecendo ao João Klaus, o nosso entrevistado dessa semana no Entrevista ao Gol. Mais um episódio do Gol pelo Mundo se encerra aqui. Agradeço ao Caio Firuza, Paulo Mangerotti, ao Steve que esteve aqui com a gente e a todo mundo que ouviu. Se você gostou, curte lá, compartilha, passa adiante o Gol pelo Mundo, que estará de volta na próxima terça-feira. Aguardamos vocês. O Gol pelo Mundo.